pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula para as turmas do 7º ano, dos anos finais, da Prefeitura do Recife, aqui pelo projeto Educa Recife, né? Hoje nós contamos aqui com a ajuda da Amanda, nossa intérprete de Libras. Amanda, junto com todo o pessoal de Libras aqui, tem nos ajudado bastante para tornar as nossas aulas mais acessíveis para todos e todas. A Amanda está aqui no cantinho. Tchauzinho aí, Amanda. Beleza? E hoje, de uma forma bem especial, nós contamos com a ajuda dele, o professor Rostinho Lindo, professor Gilson. Olha só, diferenciado hoje. Olha. Isso aí. Caramba, caraô. É nóis aí. Aqui, a turma dos chicleteiros, né, professor? Exatamente. Então aí, ó, o professor já fazendo aqui, ó, discípulos. Então, hoje, pessoal, nós vamos tratar, né, mais um tema interessante, né, de ser discutido. É um tema bastante sério. Nós estamos, né, desde as duas últimas aulas, estamos trabalhando a questão, né, do trabalho escravo ao longo da história. E hoje a gente vai fechar esse bloco, né, do conteúdo, trabalhando, né, a perspectiva da escravidão nos tempos atuais, né? Porque, embora aqui no Brasil a gente já tenha ocorrido, né, desde 1888, a libertação, né, das pessoas escravizadas aqui no Brasil, mas infelizmente nós ainda nos deparamos, às vezes, com situações onde os trabalhadores são submetidos a uma condição análoga, ou seja, semelhante à escravidão. Então a gente viu ao longo da história, né, como é que a escravidão se processou desde a antiguidade, passando pela Idade Moderna, e agora a gente vai ver, com a aula de hoje, nós vamos trabalhar a ideia aqui, né, do trabalho análogo à escravidão. Então, já aproveitando, o professor Gilson ele vai nos acompanhar hoje no chat. Então, qualquer questão, qualquer comentário, qualquer dúvida, vão jogando aí no chat. E se você ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife, dá-lhe aí, Billy Boy, aqueles 2 QR Code massa aqui, ó, cantinho aqui. Então, ó, aponta o seu celular para os QR Codes aí respectivos, né, do seu sistema operacional, Android ou iOS. Então você aponta, vai ser direcionado, baixa o aplicativo do Educa Recife e você pode ter acesso ao vivo às aulas e interagir conosco também via chat ao vivo. E o melhor, com internet financiada, você não vai gastar do seu plano de dados para assistir às aulas, ok? Então vamos lá. Para fazer um pouquinho diferente, Bia, a gente vai começar com um vídeo. Só que o vídeo é um vídeo diferente, então a gente vai começar diferente, ok? Então vamos começar vendo aí esse vídeo. Nasci na cidade de Monção e moro hoje em Pindaré. Mano, não esse boné não, pra não botar com boné. Eu vou pra Marina. 16 anos. Até os meus 25 anos, eu trabalhando em fazenda. Esse mesmo sofrimento. Tinha uma pior do que a outra. Eu fui resgatado 3 vezes. Por que eu fui outra vez? Eu fui outra vez porque eu não tinha estudo, eu tinha já a minha família, então não tinha outro meio dentro da minha cidade para mim sustentar a minha família. Eles precisavam de roupa, comida, calçado e eu não tinha para dar. Aí, em qualquer promessa que tinha, que eu via que dava de ganhar dinheiro para tirar os meus filhos da fome, eu tinha que ir. Porque é muito fácil a gente ser escravo quando a gente não tem leitura. Trabalhava sem conhecer o meu direito. Quando eu não tinha estudo, eu nunca tinha achado ninguém para me explicar que eu tinha direito e que eu não tinha. Aí, com um centro de defesa, eu tive uma experiência muito grande. Eu tenho orgulho de fazer parte desse grupo. Tenho orgulho de viver acompanhado por eles
há muito tempo por um trabalhador resgatado através do centro de recursos. Hoje, meus filhos, vivo lutando com eles, graças a Deus eles estão estudando para não passar pelo que eu passei, porque é triste. O que eu espero para eles é muita melhoria, muita inteligência e que eles tenham uma infância que eu não tive. Espero que eles sejam uma pessoa vitoriosa. E graças a Deus, hoje eu faço parte do Centro de Defesa. Hoje eu me sinto outra pessoa. Só assim a gente pode combater o trabalho escravo, estando unido e não tendo medo. A gente nasceu para viver e para morrer. Se a gente calar a boca, a gente morre sempre. Então, registrar aí a última frase, né? Se a gente calar a boca, a gente morre sempre. Então, o que é que a gente observa, né, nesse vídeo? Vamos passar aqui, deixa eu ver aqui. Dá uma ajudinha aí, Bia, beleza, obrigado. Então, o que é que a gente pode apontar, né, a partir do vídeo? Né? A gente vê a situação de um trabalhador que foi colocado em um regime de trabalho muito parecido com escravidão. Então, via de regra, as pessoas, né, que são colocadas nessas condições são pessoas que não têm um grau de instrução tão elevado, não conhecem, né, os direitos, né, os seus direitos, como o próprio, né, trabalhador ele apontou, não conhecem os seus direitos e terminam sendo ludibriados, né, enganados, né, por pessoas, né, mal intencionadas. Então a gente vai tentar entender a partir, né, desse vídeo, né, e a partir de tudo aquilo que a gente já vem discutindo, né, o objetivo da nossa aula de hoje seria entender sobre a escravidão na era contemporânea. Então a gente trabalhou escravidão na antiguidade, trabalhamos a escravidão do período colonial e a gente vai trabalhar a escravidão ou situações análogas à escravidão, né, no período contemporâneo, ou seja, na nossa atualidade. Então vejam, para a gente só revisar um pouco, né, do que a gente falou na aula passada, a gente trabalhou sobre a escravidão moderna e a gente viu que por meio da escravidão moderna tinha-se por finalidade obter trabalhadores braçais para as lavouras de cana-de-açúcar e para os trabalhos nas minas, principalmente aqui na América, né, e em parte do continente africano. Portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, holandeses, ou seja, as nações mais desenvolvidas, né, e mais importantes na Europa naquele momento, elas iniciaram um processo de expansão marítima, conquistaram outros territórios e quando chegaram ao continente africano, lá elas se aproveitaram de algumas práticas de escravidão que já existiam, como por exemplo a questão da escravidão por guerras, né, e passaram a se aliar a algumas tribos africanas inimigas de tribos, né, que elas desejavam escravizar. Então financiavam, né, aquelas tribos, dando armamento, né, trocando aqueles escravos, né, por armamento, cachaça, né, fumo. Então nesse sentido, muitos negros escravizados foram trazidos do continente africano para cá, para o Brasil, né, para a América de uma forma geral, principalmente aqui para o Brasil. A gente estimula que foi algo em torno de mais de 4 milhões de negros, né, escravizados, negros e negras, que foram trazidos aqui para o Brasil. Então veja, no caso específico do Brasil, a escravidão iniciou-se por volta da década de 1530. Veja, então a gente tem mais de 300 anos de escravidão aqui no Brasil. E o objetivo era atender a demanda dos portugueses, né, por mão de obra para o trabalho na lavoura, principalmente o trabalho na lavoura de cana-de-açúcar, né, que é o produto que vai movimentar durante grande parte, né, da história colonial a sociedade, né, luso-brasileira, né, sociedade colonial aqui no Brasil, ok? Então vejam, hoje a gente vai tentar entender o que é o trabalho escravo, ou o que seria o trabalho semelhante à escravidão na idade contemporânea, né, na atualidade. Então, de acordo com o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, os elementos que caracterizam o trabalho análogo ao de escravo são alguns aqui que a gente vai apresentar. Primeiro deles, condições degradantes de trabalho, incompatíveis com a dignidade humana, caracterizados pela violação de direitos fundamentais,
coloque em risco, né, a saúde e a vida do trabalhador. O que é isso? Você é recrutado ali, né, selecionado para trabalhar em um local, aí você vai para o local e aquele local não tem as condições mínimas para garantir a sua dignidade. Por exemplo, não tem um local onde você possa, na hora do almoço, né, você se alimentar direito, né, ali, sentar e comer o seu prato de comida, não tem um banheiro em condições adequadas, as estruturas, né, do local de trabalho não são melhores, você trabalha exposto, né, a risco, né, devido à falta de segurança no local e o trabalho oferece condições humilhantes, né, então você é constantemente, né, humilhado ali dentro do seu ambiente de trabalho, então são condições que vão contra, né, o mínimo exigido, né, para a manutenção da dignidade humana. Outra característica, né, a jornada exaustiva, onde o trabalhador, a trabalhadora são submetidos a esforço excessivo ou sobrecarga de trabalho que acarreta danos à sua saúde ou risco de vida. Então hoje a gente tem, né, pela legislação, o trabalhador ele tem uma jornada máxima, né, de trabalho por dia, a depender das exceções, caso, né, como por exemplo, no caso de profissionais da saúde, eles podem trabalhar com plantões, né? Então eles trabalham 24 horas, né? Mas tem ali um dia ou 2 dias, né? Onde eles ficam em casa para depois assumir um outro plantão. Mas via de regra, o que a gente tem são 8 horas, né, de jornada diária, né, para os trabalhadores e trabalhadoras, porém, numa situação análoga à escravidão, isso é muito ultrapassado, né? Então a pessoa chega a ter mais de 10, 12 horas de trabalho de forma exaustiva, sem tempo, né? Sem pausa para descanso, muito com uma pausa, às vezes, quando tem, muito curta, né, para alimentação. E ali o cara é colocado, né, numa situação onde ele tem que estar produzindo sem descanso. E isso pode gerar problemas, né, à sua saúde. Principalmente, por exemplo, vamos imaginar o caso de um trabalhador de canavial, né? O canavial, o cara está lá no canavial trabalhando e ele não tem pausa para descanso, então está ali o tempo todo cortando cana, mais de 8 horas por dia, mais de 10, 12 horas, naquele trabalho, né, exaustivo, sem tempo de descanso. Então a gente considera isso, né, como um trabalho análogo, né, à escravidão. Outra questão, o trabalho é forçado, né? A pessoa ela é forçada a ficar no local de trabalho, de forma direta ou indireta. Então, as pessoas, várias vezes a gente observa pessoas que vão em busca, né, de determinado trabalho e quando chegam, a gente citou o caso do canavial, o cara é levado para um canavial para trabalhar ali cortando cana e ele fica impedido de voltar para casa, né? Então ele fica impedido, então quando ele chega lá, ele não tem as condições necessárias, então não tem um local onde ele possa, né, ele não tem condições de estar voltando para casa, né, para buscar, por exemplo, comida para o almoço, sei lá, para um lanche, alguma coisa. E ali ele vai tendo a alimentação, quando chega no final, tudo aquilo vai sendo abatido, de forma que ele termina nem recebendo, né, que isso é uma outra característica. Então, a pessoa ela é obrigada, né, a ficar no serviço, né, através de fraudes, né, isolamento geográfico. O camarada é levado, professor, para locais bem distantes, onde ele não pode retornar para casa. Exato. E ele termina ali ficando, né, sem possibilidades de retornar, né? Então, tanto a história como a geografia estudam, né, essas questões. Exatamente. Aproveitando, como é que está a participação aí no chat, professor? Vamos ver aqui, professor. Já passaram aqui o Diogo, olha só como tá lidão, hein? O Diogo, né, que disse que também vai ser um chicleteiro. Eita! A Yasmin deixou um bom dia aí para o senhor também. Bom dia, Yasmin. São as pessoas chegando aqui de momento, interagindo com a nossa aula. Gente, vamos lá, interaja com a nossa aula. Mande aqui sua opinião sobre essa temática. Estou aqui, ó, observando tudo, viu, professor? Beleza. Então, outra característica aqui, ó, a servidão por dívida. Ou seja, fazer o trabalhador contrair legalmente um débito e prendê-lo a ele. Aquela questão que eu mencionei agora há pouco. O camarada vai para um local bem isolado e chega lá, não tem onde conseguir, né, um local para dormir
ou um local para se alimentar. Então, o empregador oferece um canto para ele dormir e comida, mas vai abatendo aquilo ali do salário dele. E quando chega no final, que ele passa, né, a conta lá, fica, como a gente diz no popular, né, a conta ali pela encomenda, né? Então, ele vai abatendo tanto que o trabalhador, ele termina sem receber salário e fica preso ali, né, aquela situação. Então, ele termina se vindo, né, às vezes termina até se endividando mais do que ele receberia ali como salário e termina ficando preso ali, né? Então, isso é ilegal, né? Então, é uma outra situação, né, que caracteriza, né? E é Aí justamente, vejam. né, professor, já fica nesses lugares mais distantes, né? Justamente por causa dessa ilegalidade, né? Não precisa ser tão, assim, exposto à ilegalidade, né? Procura essas áreas distantes, né? Aí vem, né? Colocando em risco saúde, a questão da vida do trabalhador. São todas essas questões que vão interferindo, né, nessa falta de complexidade, de companheirismo, professor, aquela cara de violação dos direitos do Exatamente. trabalhador, professor. Exatamente. Que é uma marca, né, que vira a chave, né, a criação lá atrás, depois da Revolução Francesa, professor. Aquela questão dos sindicatos, né, que vão trabalhar justamente por esses direitos dos trabalhadores, diminuindo as desigualdades. Exatamente, né? Aí o professor mencionou a questão dos sindicatos, né? Os sindicatos hoje, eles, embora cada vez mais as relações de capital, elas tentem enfraquecer, né? Até mesmo às vezes os governos, né? Eles trabalham no sentido de enfraquecer os sindicatos, mas os sindicatos hoje ainda são as instituições que conseguem, né? Lutar pela garantia, né, dos direitos, às vezes dos direitos mínimos, né, dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, há um tempo atrás, né, a gente teve aí a aprovação da chamada reforma, né, trabalhista, e pela reforma trabalhista se criou aí a possibilidade da negociação direta do trabalhador com o empregador, né? Então, não, a gente vai dar a possibilidade do trabalhador negociar diretamente com o empregador, o seu salário, a questão das folgas, tudo. Porém, imagina, numa situação dessa, o camarada tem condições de negociar com o empregador? Ele não tem. Então, é necessário a atuação do sindicato nesse sentido, para tentar zelar, né, pela manutenção, né, dos direitos mínimos ali dos trabalhadores e trabalhadoras. E detalhe, a gente apresentou essas características daquilo que seria um trabalho análogo à escravidão e esses elementos, né, a local insalubre, né, a servidão por dívida, trabalho degradante, jornada exaustiva de trabalho, eles podem vir isolados ou podem vir em conjunto. Via de regra, a gente tem mais de uma dessas características em uma situação específica, né? Como a gente viu no vídeo no início, o camarada, né? Ele está ali e ele, como se diz, ele não entendia, não sabia dos direitos dele e ele termina sendo enganado. Então, uma dica importante também, você que está em casa, recomende para que seus pais procurem conhecer a legislação trabalhista, para que não possam ser enganados, né, enganadas, né, nesses locais, nos locais de trabalho, né, ok? Então veja, o termo trabalho análogo ao escravo deriva do fato de que o trabalho escravo formal foi abolido pela Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Então, detalhe, né, o Brasil foi o último país, né, a abolir a escravidão. Porém, a escravidão foi abolida desde 1888. Então, por isso que a gente não fala mais em trabalho escravo, mas em trabalho análogo ao escravo, à escravidão, né, ao de escravo, porque a escravidão ela é ilegal, ela foi abolida aqui no Brasil, ela é ilegal. Então, quando a gente vê uma situação dessa, essa situação é ilegal, deve ser denunciada, e o responsável por manter os trabalhadores nessa situação de analogia aí à escravidão tem que ser punidos, ok? Então veja, até então o Estado brasileiro tolerava a propriedade de uma pessoa por outra não mais reconhecida pela legislação, que se tornou ilegal após essa data. Então até 13 de maio, a propriedade de uma pessoa por outra ela era legal, ou seja, a escravidão ela era legal. É tanto que o escravo, inclusive, não era nem considerado uma pessoa, ele era considerado uma mercadoria.
Então, como mercadoria, ele podia ser comprado, vendido, ele poderia ser submetido a castigos. Então, nesse sentido, o que é que a gente tem? Quando isso foi abolido, essa prática passa a ser ilegal e proibida por força de lei, ok? Então, não é apenas a ausência da liberdade que faz um trabalhador escravo, mas sim a ausência de dignidade, né? Porque todo ser humano nasce igual em direito à mesma dignidade. Quando o trabalhador ele é submetido a um trabalho, né, que vai tirando dele, vai subtraindo não só a sua liberdade, mas a sua dignidade, então a gente tem um trabalho ali análogo ao de escravidão. E isso a gente tem que frisar, né? Vejam, o trabalho análogo ao de escravo deriva do fato... isso aqui a gente falou, então falamos isso aqui também, certo? Então vejam, quando um trabalhador mantém sua liberdade, mas é excluído de condições mínimas de dignidade, a gente tem também caracterizado o trabalho escravo, né? A gente terminou reproduzindo 2 slides aí, professor. Então, mas acontece. Então, nesse sentido, ele mantém a liberdade, mas ele é excluído de condições mínimas de dignidade, né? Então, teoricamente, ninguém vai dizer que o camarada que está sendo impedido de voltar para casa, né? Ele está perdendo a liberdade. Ele tem a liberdade de ir. Não, se ele quiser, ele pode voltar para casa. Mas como é que ele vai voltar para casa se ele está a quilômetros de distância, se ele não recebeu o salário ao qual ele tem direito, que permitiria, por exemplo, a ele ir a uma rodoviária, pegar um ônibus para tentar retornar para casa. Então, existem, né, argumentos que o pessoal tenta utilizar para justificar, mas isso é crime, ok? Vamos, para a gente finalizar, a gente vai ver mais um videozinho curto, porque a gente vai aproveitar, nós estamos finalizando o mês de novembro. O mês de novembro, ele é caracterizado, né, porque a gente lembra 2 questões bem específicas, né? A campanha aí do Novembro Azul e o Dia da Consciência Negra, que foi o dia 20 passado, né? Então a gente vai ver mais um pequeno vídeo, ok? Aí, produção, dá-lhe aquela ajudinha Mara aí. Ok, então o que é que a gente observa aí, né? Esse vídeo ele fala um pouco, né, a respeito da história de Zumbi dos Palmares. Então por que é que a gente trouxe o vídeo, né? Porque Zumbi foi um dos maiores líderes negros, né, do Brasil e que lutou pela libertação dos escravos, né, contra aí o sistema escravista. Ele foi um líder quilombola brasileiro, a gente observa aí no vídeo, né? O último dos líderes do Quilombo de Palmares, que foi o maior dos quilombos do período colonial. Para quem não sabe, né, vai aprender agora, o Quilombo de Palmares, ele pertencia à capitania, né, de Pernambuco, porque o território de Pernambuco ele tinha extensões, né, que agregavam partes, né, de território, né,
da Paraíba e de Alagoas. Então, Zumbi nasceu na Serra da Barriga, né, que ficava na antiga capitania de Pernambuco, que hoje corresponde ao atual, né, município de União dos Palmares, no estado de Alagoas. Zumbi nasceu livre no ano de 1655, né, porque ele já nasce ali na região do Quilombo. Então aqui a gente tem o município de União dos Palmares, território de Alagoas, fronteira aqui quase com Pernambuco, ok? Então aqui a gente tem uma imagem, né, que mostra a localização de União dos Palmares, a imagem antiga, com a imagem aqui, ó, do Quilombo, certo? Então aqui a gente tem essa imagem trazendo aqui um pouco, né? E o Quilombo de Palmares, né? Ele foi o maior quilombo, né? O quilombo, para quem não sabe também, era um local para onde os escravos, né, que fugiam, né, do sistema ali colonial, fugiam ali dos engenhos, né, de açúcar, eles fugiam para o interior e fundavam comunidades, né, com escravos, né, fugidios, né, escravos que fugiam por conta fugiam da escravidão, buscando sua liberdade, que eram os quilombos. Então, quando mais na frente, né, Zumbi ele foi capturado e entregue ao padre missionário português Antônio Melo, que morava ali na região de Porto Calvo, também um município, né, de Alagoas, quando tinha aproximadamente 6 anos. Aí ele foi batizado, né, batizado de Francisco, né, e recebeu os sacramentos, aprendeu português, latim e ajudava diariamente na celebração da missa. Mas aí em 1678, o governador da capitania de Pernambuco se aproximou do líder de Palmares, né, Ganga Zumba, com oferta de paz, porque eles tentavam destruir o quilombo há um bom tempo, não conseguiam. Então se ofereceu, fez ali uma oferta de paz, Ganga Zumba teria, né, aceitado a proposta, mas Zumbi rejeitou e isso gerou um conflito que vai culminar mais na frente, né? Vai culminar mais na frente com a invasão do quilombo de Palmares, sua destruição. Zumbi vai ser ferido, né, como a gente viu no vídeo, e daqui a um ano ele vai ser assassinado. E existia, né, um mito aí de que Zumbi era um líder imortal, e o que é que a turma fez? Né? Quando matou Zumbi, decapitou ele e colocou a cabeça dele em exposição no município de Recife, exatamente para dizer, ó, esse camarada não é imortal. Então, por que a gente fala de Zumbi? Porque a gente, dia 20 agora, a gente celebrou aquilo que a gente chama, né, de Dia da Consciência Negra, que é uma data muito importante, é uma data que traz a conscientização para a participação do negro, né, e da negra na formação da cultura brasileira. E chama atenção também para a luta do povo negro, né, contra uma mazela que ainda infelizmente atinge a sociedade brasileira, que é o racismo. Então, a data de 20 de novembro, ela é escolhida exatamente porque ela marca a data, né, do assassinato de Zumbi dos Palmares em 20 de novembro de 1695. Então, gente, espero que vocês tenham entendido. A gente vai finalizar a nossa aula por aqui, agradecendo a Amanda, nossa intérprete, agradecendo ao nosso professor Gilson, que já foi aí, ó, cooptado, aí, ó, para o movimento das bandanas. Belmarque, okay? Depois de uns rodízios de pizza. Belmarques, aí os Belmarques povo é tudo gordinho, né? Exato. Então, espero que vocês tenham entendido e, no mais, é isso e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.